o ponto crucial, fundamental, de toda a compreensão daqui para frente que precisa ter como uma bandeira de luta para quem é militante, engajado nos seus direitos culturais, tem que ser o sistema municipal de cultura. Não há condições da gente querer debater fundo, conselho e plano sem ter melhor compreensão sobre sistemas de cultura e, no caso, para vocês, de um sistema municipal de cultura. Novamente, isso serve para a gestão pública, isso serve para a própria sociedade civil. Quem está no conselho, quem não está no conselho. Quem é de algum agrupamento, coletivo, ou faz trabalhos individuais, não importa. Todo mundo tem um mínimo de preocupação com seus direitos culturais, inclusive a população que acessa o que é produzido, se tem um mínimo de preocupação, precisa ter como base de referência o sistema municipal de cultura. Por que estou dando tanto destaque nisso? Para quem não sabe, sistema municipal de cultura é lei. Eu sei que depois na tarde a gente vai se detalhar mais, um pouquinho sobre o CPF. Então, antes de detalhar o CPF, é que eu estou abordando o sistema de cultura. Sistema municipal de cultura, na cidade aqui de Cuiabá, é lei. Mas na própria esfera federal, ela tem uma grandeza tão relevante, enquanto caráter legislativo, da legalidade e, portanto, também do jurídico, que ela não é uma lei à parte. O Sistema Nacional de Cultura, ele é um componente da Constituição Federal Brasileira. Então, quando a gente fala de Sistema Nacional de Cultura, a gente está falando dos direitos culturais na Constituição. Tem muita gente que tem a Constituição e brada a defesa dela, para diversos interesses políticos e partidários, mas ela é a carta magna, ela é a base e o pilar, ao mesmo tempo, de sustentação do que a gente vai tratar de qualquer processo democrático na nossa sociedade, de uma linha minimamente civilizatória de diálogo, de construção coletiva. Todo poder emana do povo, mas há o artigo 216A, que é o Sistema Nacional de Cultura. Então, isso não percam de vista. O Sistema Nacional de Cultura é da Constituição Brasileira. E, na esfera municipal, tem uma lei própria, que é o Sistema Municipal de Cultura. O Sistema Municipal de Cultura, então, reivindiquem isso como um direito de vocês, de como ele se dá na prática. Ele é uma lei, digamos, guarda-chuva. Ele é uma lei que cabe suas partes que o compõem, suas partes estruturantes, que aí sim a gente pode detalhar um pouco mais na tarde, que é assim que eu entendi de metodologia, né? Que é o próprio conselho, plano e fundo, que é a base, os três pilares, os três integrantes desse sistema de cultura principais, que é o tipo obrigatório. Toda cidade que pensa em construir os seus sistemas municipais de cultura, né? Todas essas cidades têm como obrigatório, no mínimo, conselho plano e fundo. Mas para, nesse momento de fala, abrir para além do conselho plano e fundo, é entender que, além desses três, depois eu vou desmiuçar um pouquinho só desses três, a gente tem também outros dois que são muito importantes e que escapam, por não serem tão rigorosamente obrigatórios, escapam aos olhos da própria sociedade civil e da própria poder público. O primeiro é o que eu comentei agora há pouco, que é informações e indicadores culturais, a sistematização desses dados, ter embasamento sobre tudo o que acontece. Esse é o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais. O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais é um desses integrantes, tão importante quanto o Conselho, Plano e Fundo. Então, se atentem em como estruturar melhor isso daqui para frente. Sei que com o Aldir Blanc, por exemplo, levantou-se já alguns dados, precisou-se fazer cadastros, precisou-se ter informações mínimas, inclusive, não só no cadastro, mas para depois num processo seletivo.
Usem desses dados, por exemplo, para ser um começo, para dar um start. Sei que tem mapa cultural, de algum modo aqui estruturado também. Como integrar essas informações e tornar mais acessível, mais disponibilizado para todo mundo que possa ter interesse. Como fazer um cadastro permanente de espaços culturais independentes. Como que se viabiliza o uso não só de espaços culturais entendidos como esses equipamentos e prédios que a gente está aqui hoje, mas as praças, os parques, pátios, calçadões, enfim, como que a gente faz uso dos espaços públicos também, pode se dar um tipo desse tipo de cadastro. Entender o fluxo de público, população que tem participado de várias atividades, seja nas apresentações artísticas culturais, seja em reuniões ou plenárias como essa, de que isso também se torne acessível. A partir disso, a gente começa a criar um caldo de dados e informações para justamente aquela ponta que eu comentei. As denúncias e as defesas dos andamentos que a gente tem construído na cidade. Então, além do Conselho Plano e Fundo, o Sistema de Informações de Indicadores Culturais, e um outro, que eu sei que na cidade tem uma parte se efetivando na prática, mas que é importante a gente pensar em como consolidar numa grandeza maior, que é um programa de formação cultural. Eu sei que aqui, por exemplo, tem muitas oficinas culturais. Eu sei até porque os editais de contratação de oficineiros, ele vai para o lado do Vale do Paraíba para dentro. Muitas pessoas, artistas, fazedores de cultura, que estão em rede se comunicando, também sabem como se abrem os editais aqui da cidade. Então, isso de se viabilizar oficinas culturais, às vezes de média duração ou de longa duração, é uma parte do programa de formação cultural. A formação cultural enquanto um programa, ele vai dar tempo em como se dá iniciação artística e cultural, com caráter tanto de formação de público e plateia, como conduzir para ter uma expansão do olhar de repertório, porque não tem como a gente não gostar de uma coisa que a gente nem sabe o que é, né? A gente pelo menos precisa ter algum contato com aquilo de um outro modo mais sensibilizado para talvez começar a gostar. Isso às vezes até na nossa trajetória escolar acontece. Não é que necessariamente a gente não gosta, por exemplo, de química ou de física. Às vezes a gente não gosta de como foi apresentado isso para a gente. Às vezes pela metodologia da professora, do professor, às vezes por como já é marcado como um conceito ou preconceito na própria escola, enfim. Isso na nossa vida cotidiana a gente precisa ser educado de alguma maneira para ser mais cativado também, né? Então, um programa de formação cultural é muito importante para todo mundo. Então, e quando a gente fala programa de formação cultural, inclui uma formação também sobre gestão cultural, também sobre políticas culturais, capacitação, qualificação, porque sem se aprofundar em formação para gestão cultural e produção cultural, isso que a gente está hoje aqui fazendo também pode ficar sem um planejamento mais robusto. E por mais esforço que se tenha, ele pode estar se dando numa característica, sem se perceber, como uma característica de política de eventos. Porque é uma reunião que, eventualmente, a gente se encontra. E não pensando numa linearidade, continuidade e progressão a partir disso. Então, o programa de formação cultural inclui essa parte da qual estamos convivendo no momento do dia de hoje. Essa é a formação cultural de gestão cultural e de políticas culturais e de produção cultural. Isso vai contribuir muito para a cidade. Tá? E mesmo no caráter mais comum, digamos assim, do que se entende enquanto formação cultural, mesmo que seja para as linguagens artísticas, por exemplo, como que a gente faz para ter um caráter de escalonamento ou de níveis, que é um introdutório, já de nível intermediário, e depois, quem sabe, por que não um profissionalizante, para consolidar mais corpos estáveis de difusão, de apresentação no município? Como que a gente faz para alcançar esse nível? Porque nas cidades, de modo geral, e tenho certeza que aqui também acontece isso, tem outras políticas
na cidade que abordam políticas culturais sem que a gente às vezes perceba o quanto isso é feito. Por exemplo, os mais comuns nas cidades de modo geral. Políticas de assistência social da criança e do adolescente. Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo da Criança e do Adolescente. Só vou ficar por aqui nesse exemplo. Poderia ter vários outros. Costuma ter várias oficinas, às vezes em parceria com o que antes se chamava de ONGs, mas instituições da sociedade civil, né? Que se realizam oficinas, que se realizam cursos, que se realizam introduções, às vezes é aula de violão, às vezes é dança. E se faz com um caráter como se a arte e a cultura fosse um meio e não um fim. Né? Como que a gente faz para estar mais integrado nisso tudo? Isso a gente pode pensar com um programa de formação cultural e também, se for pensando enquanto usos do financeiro, porque tem um fundo, por exemplo, da criança e do adolescente, né? Que recebe inclusive por abatimento de impostos de esfera federal, porque é de imposto de renda, que pode se alimentar um fundo da criança e do adolescente. Ele também pode estar integrado, então, com um sistema de assistência social com um sistema de cultura. Como que os dois sistemas podem se dialogar melhor? Eles podem se dialogar tanto na esfera de fomento e financiamento, sim, quanto de formação cultural, no mínimo. Né? Bom, primeira questão. Sei que há um amadurecimento em um processo recente, como várias cidades tiveram, que foi a provocação vinda pela Lei Aldir Blanc. Isso é muito vantajoso. Eu lutei muito para construir a Lei Aldir Blanc também, para que várias cidades pudessem compreender a importância da Lei Aldir Blanc e como implementar na prática. Tive diálogos na época também com pessoas aqui de Marabá. E trazer aqui a seguinte questão. A Aldir Blanc, por que ela foi muito importante naquele momento? Porque ela trazia na lei, não como um caráter tão rígido e obrigatório, mas ela trazia a importância de se preferir que o recurso estivesse para o Fundo Municipal de Cultura. Não era regra obrigatória, mas era uma possibilidade e assim estava como um estímulo. Ela também abordava a perspectiva do Conselho de Cultura com um caráter ainda de possibilidade, como uma dica, como uma sugestão, como uma recomendação, senão que se tivesse um comitê. Mas, inevitavelmente, algum tipo de participação social seria muito bem-vindo para a tomada de decisão desse recurso que estava ocorrendo naquele momento. Então, tem cidades que não fizeram uma democracia participativa, um diálogo com os setores. Sei de outras cidades que não fizeram um processo seletivo de nada, nem para festival, nem para editais de curta ou longa duração, porque a lei ainda tinha essa abertura como uma possibilidade, por mais que ela recomendasse, sugerisse que não necessariamente fosse assim, porque o intuito da Lei Aldir Blanc era da sequência com como ela surge, inclusive. Porque a Lei Aldir Blanc surge com uma grande demanda da massa da sociedade civil reivindicando a estagnação do setor em plena pandemia. Então ela vem de baixo para cima e ela bebe muito forte da inspiração do que foram, e ainda são, os pontos de cultura, que é o Cultura Viva. Então, para quem está anotando e não conhece, quero dar aqui desde já a seguinte sugestão. Busque saber mais sobre o que foi Cultura Viva, que tem lei federal. A Lei Cultura Viva é também uma lei federal nesse momento, mas tem um programa de governo, que se reflete depois nesse programa como uma lei própria, e das experiências do que são e foram os pontos de cultura. Por quê? Sem compreender isso, fica capenga compreender essa história como foi o Aldir Blanc. Porque ela deve justamente em todo aquele acúmulo de processo que se deu do Cultura Viva e pontos de cultura. Aqui eu não vou dar conta de esmiuçar essa história. Por isso que eu estou dando destaque para que vocês anotem, para que busquem saber mais, tá? Cultura Viva e pontos de cultura. Então, na Aldir Blanc, ela vem justamente no mesmo caráter, que é de baixo para cima, que é pulsando a sociedade civil e ela reivindicando, dialogando com o Legislativo Federal, deputados, senadores, senadoras.
E para que isso se refletisse na prática, sem perder essa natureza do início dela, é que ela sugere que seja assim. Porque ela impor que tivesse que ser assim, naquele momento nem passaria a lei. Ela dá essa flexibilidade. Então teve cidades que não foram dessa maneira, teve cidades que fizeram contratos a portas fechadas, como o que se costuma dizer política de balcão, inclusive, porque a lei, de certa maneira, ainda permitia algo próximo disso, por mais que não quisesse que fosse assim. Aqui de Caraguá, quando eu acompanhei, que eu me lembro também, conversando com algumas pessoas, o jeito que foi colocado aqui teve ramificações, como toda a cidade teve, às vezes isso se dá alguns desgastes, mas se dá maturidade no diálogo, e se concretizou como um festival, como grande referência do uso da verba foi o festival, assim pelo menos que eu me lembro, e que eu inclusive me atualizei de novo. Se não for, depois a gente na conversa pode aprofundar. Mas o foco hoje nem é tanto o que foi o Blanc quanto críticas, assim, desde que seja para pensar passos daqui para frente. Isso sim, aí é vantajoso, né? Porque todo passo dado é uma maturidade para a gente dar o passo seguinte. Como o Aldir Blanc foi um caráter muito emergencial e tinha prazos muito apertados, é compreensível que se dê algumas iniciativas de tão curta duração, com produtos pequenos, pontuais. E dá para se pensar em editais daqui para frente com essa característica. Mas que não necessariamente precisam ser festivais. Dá para se pensar cada um fazendo a sua produção, com a sua característica, a sua linguagem, etc. Não necessariamente acumular numa única data, dá para se distribuir num calendário maior. Isso é vantajoso se bem pensado num calendário, inclusive. Dá para se pensar contrapartidas que também podem se vincular com um tempo mais alargado, o tipo de comprometimento entre quem se propôs por parte da sociedade civil e como está a gestão planejada dentro da estrutura da fundação. Dá para se pensar vários caminhos dessa maneira. Referências não faltam, tem várias possibilidades. Mas eu estou trazendo um pouco do que foi o Blanc, que eu sei que é uma história que eu vivo para a maioria daqui, se não para todos, preocupado não só com o Fundo de Cultura para agora, com o que vocês têm de orçamento, mas preocupado desde já para que vocês aproveitem o encontro de hoje para pegar o fôlego e estarem despertas e despertos, atentas e atentos, porque devem vir a Paulo Gustavo. Eu não quero perder a oportunidade de aqui com vocês não tratar da Paulo Gustavo antes da gente aprofundar as questões. Por que eu faço questão de reforçar isso desde já? Porque a Paulo Gustavo ela ainda não foi sancionada na esfera da presidência nacional. Né? O governo federal não sancionou ainda a lei. Por mais que ela tenha passado por maioria e por unanimidade em instâncias diferentes, mas tanto partindo do Senado Federal quanto dos deputados federais, na Câmara, foi votada por extrema, imensa maioria de partidos, de bancadas, e mesmo assim teve um veto presidencial nesse momento. Ela deve se reverter esse veto provavelmente no mês de maio. Essa é a previsão. Ela já está como pauta, como até se chama no Congresso Nacional. Congresso é quando a gente junta a Câmara Federal dos Deputados com os senadores para ter que dar sequência com algumas votações importantes do Brasil. Então, quando o Congresso se reúne juntando Senado e Câmara Federal, tem os encontros que são justamente para se estudar esses vetos que foram aplicados pela esfera federal do governo federal. Né? E há um prazo para quando é vetado, para que se reverta. E o prazo é agora. Então, em maio, o Congresso já tem a pauta trancada, porque a lei tem que ser posicionada pela maioria do Congresso, pela maioria do Senado e da Câmara. Então, quando ela conseguir reverter o veto, que essa é a esperança, vai ser uma experiência talvez semelhante ao que foi o de Blanc para vocês, só que com mais rigorosidade de como deve se dar essa participação social. Com toda a maturidade de desgastes que foram gerados, mas de virtudes e de potenciais que foram gerados pela experiência da Blanc,
elas devem ser observadas, percebidas por trato agora do que vai vir pela Paulo Gustavo. Tá? Isso eu recomendo muito para que todos estejam atentos com isso. A Paulo Gustavo, diferente da Aldir Blanc, ela exige essa participação social. E aí ela dá abertura de como pode se dar, mas ela exige, diferente da Paulo Gustavo que deixava aberto, que poderia até talvez não ter. Na Paulo Gustavo ela vai exigir isso e ela menciona, inclusive, que a tomada de decisão de como serão esses editais precisam ter algum aval, passar por algum processo, nem que seja de consulta pública. Se não é na construção, é na validação. Então, uma consulta pública, se a consulta for minimamente deliberativa, pode travar a proposta que venha de gabinete fechado. Então, o melhor é dialogar para se construir, para não travar e não gerar desgastes a mais. E estamos num período que já começa a ser eleitoral. Por mais que se discurse que formalmente estamos em pré-eleitoral, todo mundo sabe que já são eleições. Então, as animosidades, às vezes, as rivalidades, geram outras adversidades a partir de adversários político-partidários. E a gente tem que estar mais atento a isso nesse momento. Porque, de novo, sem compreender a escuta do outro, a gente pode travar e não conseguir avançar em algumas coisas. Claro que a gente precisa defender o que a gente entende de leitura de mundo. Isso é óbvio. Mas a gente precisa entender que a gente precisa construir isso de alguma maneira. Vai parir. De um jeito ou de outro, vai nascer como vai se aplicar a Paulo Gustavo na cidade. Tá? Mas a Paulo Gustavo também vai exigir um pouco mais de rigorosidade, que a preferência mesmo seja pelo Fundo de Cultura também, e por isso que eu estou destacando ela aqui nesse momento do dia de hoje com vocês. Porque se a pauta é fundo, precisamos estar mais bem organizados na leitura da Lei Paulo Gustavo, para compreender como ela pode ser aplicada aqui na cidade para vocês. Minha recomendação, por ser do comitê da Paulo Gustavo e de tantas audiências que eu já participei, lives às vezes, estamos aqui num processo de transição, ainda tem quem use máscara, tem quem não use máscara, eu tenho preferido continuar com a máscara, óbvio, né? Vai ter agora mostrando isso para vocês. Mas então, muitas lives ainda acontecem, acho que isso é uma cultura digital que ficou, deve se manter. E se vocês perceberem, tem outras pessoas que vão discursar coisas semelhantes aí que eu vou falar agora para vocês. A Aldir Blanc, ela foi um susto para muitos de nós. Não esperávamos que conseguiríamos isso em pleno exercício de governo federal, no como se enxerga as políticas culturais no Brasil, as artes no Brasil, em plena pandemia, processo de calamidade pública, pandemia, enfim. Então, foi um susto e que a gente teve que correr atrás para dar conta de viabilizar ela na ponta, na base, que são os municípios. E também nas cidades estaduais, mas vamos fazer o recorte dos municipais nesse momento. A Paulo Gustavo já não tem que ser menos um susto. O susto já foi. A Paulo Gustavo deve ser algo a partir do que a gente já aprendeu com os sustos tomados da Aldir Blanc. E aqui o que eu vou falar é que tenho conversado com várias pessoas, inclusive no próprio comitê Paulo Gustavo. Pensar projetos e usos do recurso menos possível para o olhar da minha linguagem, da minha expressão, da minha arte, do meu grupo. Como pensar com que tamanho montante de recursos sejam investimentos que gerem um recurso que invista no setor, que fique de modo mais ampliado para o setor. E nesse caso da Paulo Gustavo tem um destaque que é estratégico. Tem um destaque que é muito estratégico. A Aldir Blanc, ela tratou a reivindicação no início era para que se usasse a verba do Fundo Nacional de Cultura. Para quem acompanha desde o começo sabe que era esse o discurso. Tem uma grana no Fundo de Cultura, vamos usar a verba do Fundo de Cultura, Fundo Nacional de Cultura. Num dado momento, conforme foi tramitando todo o discurso, o debate, a construção interna até na esfera federal mesmo do governo, o que se usou, não sei se vocês vão lembrar, mas era o que se chamava de orçamento de guerra,
que por ser calamidade pública, inclusive recursos da saúde, de meio ambiente, de segurança pública, etc., usaram de um outro montante que se flexibilizou para passar, em efeito até cascata para os estados e para os municípios, recursos federais. Então, o que se colocava como bandeira, que eram 3 bilhões e pouco, que estavam rendendo na esfera do Fundo Nacional de Cultura e do setor de audiovisual, naquele momento não seria mais para o fundo, enquanto ficha orçamentária, administrativamente falando, e sim veio desse orçamento de guerra. Então não era mais o orçamento do Fundo de Cultura naquele momento para o Aldir Blanc, e sim orçamento de guerra. A Paulo Gustavo não. A Paulo Gustavo ela é, de certa maneira, a origem do que teria sido a Aldir Blanc, porque ela trata justamente dos rendimentos do Fundo Nacional de Cultura, que não é um fundo geral, são dois fundos. Um fundo do setorial do audiovisual e um fundo de cultura. Então, do fundo setorial do audiovisual, como é de rendimentos do setorial do audiovisual, compreender que ela precisa ser aplicada nos municípios para o setor do audiovisual. Então, por isso que eu estou reivindicando para vocês compreenderem como vai ser isso, porque eu sei que tem quem faça exibições de filmes, com caráter às vezes de cineclubismo, inclusive na cidade. Sei que aqui, por exemplo, é uma sala que pode ser entendida como uma sala de cinema, pode passar por melhorias, então também é um caminho possível. Tem a parte de... a lei vai tratar de 3 características, a Paulo Gustavo, que é produção, ou seja, produção inclui videoclipes, produção pode entrar documentários, produção pode entrar filmes ficcionais, curta, média, longa-metragem, pode entrar um monte. É produção. Minha recomendação é que não pense tanto fechado no audiovisual, porque o audiovisual, inclusive, não se dá no modo fechado. Toda essa produção estar atenta a um cachê que chegue para, por exemplo, mestres e mestras das culturas populares. Ao participarem de um, por exemplo, documentário, recebem esse valor. Porque se a verba está para o audiovisual, a produção do audiovisual precisa ser feita, porque assim que a verba carimbada da lei, como que ela pode alimentar tantos outros setores e segmentos das artes e culturas. Então, ter esse olhar expandido, não do meu projeto, mas como que eu fomento a minha área, como invisto no setor, é um caminho estratégico. Por isso que a Paulo Gustavo não dá para ser um filme de mãe, não dá para ser um festival somente. Por exemplo, a Paulo Gustavo ela vai trazer já no audiovisual 3 características que são essas produções audiovisuais, a estrutura no caráter de exibição, de difusão, que inclui salas de cinema, que inclui cinemas itinerantes ou cinemas de rua, e cineclubismos, e formação no audiovisual. A partir desses 3 pilares, e do que eu comentei antes, que é como que a gente faz para o investimento não ser para o meu projeto, para a minha linguagem, para o meu grupo, para mim, e sim para o investimento no setor, a recomendação que tem se dado de modo geral para várias cidades, desde o começo da formulação da própria lei. Estejam atentos a políticas que se assemelhem, que não necessariamente estejam tão à risca, mas a palavra-chave é Film Commission, ou comissão fílmica, ao pé da letra da tradução, né? Entender como que a gente faz para valorizar os cenários da cidade, sejam eles os mais atrativos turisticamente, ou não, qualquer outro tipo de exibição de espaços da cidade. Como que a gente faz para facilitar a alocação desses espaços? Com a característica que eu falei dos 3 pilares do audiovisual, pensar a formação ela pode entrar vários debates sobre como que a gente faz a economia do setor girar. Como que a gente faz para a economia do setor ser reinvestida com o recurso que está chegando nesse momento? Imagina o que eu estou falando, é quase que uma metalinguagem. A verba que chega, a gente vai debater o que a gente faz com a verba que chega. A formação cultural, dentro desses 3 pilares, a gente fala da formação do audiovisual, entra isso. Então pode ter um fórum que debata como que a gente faz essa tal de Film Commission. Ou não queremos necessariamente ter uma chancela do que é esse carinho do Film Commission, mas a gente quer pensar em como que a gente estrutura outras leis que facilitem na cidade as filmagens, que facilitem esses registros, que valorizem os saberes da cidade e os espaços da cidade. Isso é um caminho.
Outra questão é como que a gente faz a formação cultural, como eu comentei. Ó, duas coisas diferentes. Lembra que eu falei que quando tem o Sistema Municipal de Cultura, tem o Programa de Formação Cultural? O Programa de Formação Cultural, que eu falei, escalonamento, níveis diferentes, vai entrar um recurso agora para isso. Vai entrar um recurso que é para a formação no audiovisual. Como que a gente faz essa... A verba que vai entrar para a formação no audiovisual ser um investimento no setor, já entendendo os níveis possíveis de potencializar na cidade. Então, às vezes, até para começar a pensar, por que não uma incubadora? Por que não algum caráter de empreendimentos econômicos solidários? Como que a gente faz para, a partir da formação que está voltada para o audiovisual, ir além? Porque a gente vai falar para o audiovisual, a partir do audiovisual, mas formações que podem muito bem outras pessoas compreenderem de que modo que podem ser organizadas para frente. Porque se a gente cair, ao meu ver, no erro, eu sou formado em pedagogia, dentre as várias coisas que apresentam no currículo, eu sou formado em pedagogia. Não dá para a gente cair no erro de fazer uma oficina, uma palestra, um workshop. E isso não está vinculado minimamente uma coisa com a outra. A gente precisa estar progredindo no conhecimento de modo minimamente alinhado com quase como se fosse realmente um plano político-pedagógico. Vamos pensar como se essa verba fosse a nossa escola. Como que a gente faz para dar esse passo a mais? Então, minha recomendação é que se pense para além dos projetos e sim como que a gente faz com que esse investimento seja realmente um investimento, que fique e que gire os recursos na cidade. E nada melhor do que o que às vezes algumas pessoas usam um termo que é que o conhecimento é um capital humano. Eu não gosto desse termo, mas vamos tratar nesse momento para compreender como que a gente faz com que é um recurso que fica. Assim como quando eu compartilho um sonho com vocês, eu ainda não perco ele, né? Eu estou distribuindo ele com vocês. A mesma questão é como que a gente faz com que o recurso que chegue a gente distribua entre nós, que não fique só para uma pessoa ou para outra. Não teremos mais na história breve, não há previsão disso, de tamanho aporte de recursos com essa grandeza do que dá para ver agora com o Paulo Gustavo, que é direcionado para o setor do audiovisual. Então não há momento melhor para a gente pensar estrategicamente a economia desse setor, servir de reinvestimento para o próprio setor ampliado da arte e cultura. Eu estou comentando isso porque já começa a estimular coisas do que a gente pode pensar daqui para frente depois com o fundo de cultura. Mas vou parar de falar com o Paulo Gustavo para entrar em outros detalhes agora. Perspectivas do fundo. Muitas cidades têm ou orçamento próprio, orçamento público, que é o que tem da fundação, por exemplo. Quanto que a fundação tem de orçamento anual? Eu sei que aqui é menos que 10 milhões. É uns 9 milhões, 8 milhões, por aí eu acho. Não me lembro agora de cabeça. Desse orçamento, se a gente não tiver alguns regramentos de como que ele é acessível, de como que ele é possível de ser utilizado pelos próprios fazedores de cultura, ele é um orçamento que vem de direcionamentos da vontade da gestão, às vezes por um programa de governo que foi aprovado, inclusive em período eleitoral. Teve uma eleição, teve um prefeito que foi eleito, ele deve ter um programa de governo que não só ele, a pessoa, só o partido ou as suas coligações, mas tem um programa minimamente registrado que trata de algumas prioridades para a cultura. E isso vai se desdobrar na prática em plano plurianual, que se chama PPA. E isso, galera, quem não acompanha, está defasado ao debater política pública de cultura. Não dá para debater política pública de cultura sem entender esse setor administrativo da cidade, que é o plano plurianual orçamentário. Em desdobramento do plano plurianual, todos os anos também se debate as leis de diretrizes orçamentárias e as leis de fato do orçamento, né? Então é a LDO e a LOA.
a lei orçamentária anual. Então, PPA, plano plurianual, LDO, lei de diretrizes orçamentárias, e LOA, que é a lei orçamentária anual. Se a gente não falar disso, falar só do fundo vai estar ainda falho o nosso argumento e as nossas estruturas de reivindicação. Porque ele vai estar limitado a uma dessas fichas orçamentárias apenas, que é o Fundo de Cultura. O que é muito bom, até onde eu estou acompanhando, conquistas históricas que estão se dando aqui na cidade. Ter uma rúbrica de valores com Fundo de Cultura é um grande avanço. Eu estou comentando que precisa que o Fundo de Cultura seja entendido como uma parte de um orçamento muito maior. Então, quando a gente está tratando de sistema de cultura e vai começar a abordar agora sobre Fundo de Cultura, entender a importância estratégica do fundo, que é, não há necessariamente qualquer obrigação por lei de, por exemplo, a Fundação Cultural lançar editais, lançar concursos. Ela pode fazer como ela quiser, contratos de quem ela quiser contratar, dos modos que ela achar que é possível, dentro da legalidade do que se exige do Tribunal de Contas, do que se exige do Ministério Público. Mas ela não é obrigada a necessariamente ter que estar abrindo concursos, por exemplo, como editais. O Fundo de Cultura é uma legislação que vai estimular que isso se dê, que isso ocorra nas cidades. Mas ela não precisaria ser a única ferramenta. Ela é, estrategicamente, sempre considerada a principal de democratização de acesso aos recursos. Mas qualquer gestão pública pode lançar editais, lançar outros. Eu sei que, por exemplo, aqui está tendo nesse momento um concurso de poesia, que eu não sei detalhes, não vou opinar sobre ele, não li mesmo, eu vi o anúncio. Sei que tem algumas outras possibilidades. Eu estou comentando que, e daqueles 9 milhões, normalmente grande parte da verba vai ficar para a sua estrutura da Fundação Cultural. Do RH, locação de equipamentos, às vezes até de custos de água, luz, enfim, e o aluguel. Pode entrar provavelmente as locações para eventos. Mas e desses 9 milhões, como que a gente está conseguindo investir para os fazedores de arte e cultura? De novo, cadê o sistema de informações de indicadores culturais para a gente estar com isso mais na ponta do lápis e na ponta da língua para poder trabalhar esses dados? É importante isso para a própria gestão e para os fazedores de cultura da sociedade civil minimamente organizados. Então, há um orçamento que precisa ser compreendido como ele está se dando uso. O Fundo de Cultura é uma possibilidade de se dar um passo legal de que parte desses recursos se dê com participação social na tomada de decisão de como ele vai ser usado e que se priorize por editais. Isso vai depender do regramento e dos detalhes de como está redigida a lei na cidade. Inclusive com que periodicidade, inclusive se tem verba carimbada ou não. Em muitas cidades, não tantas assim, mas em muitas cidades há também o que se chama de lei de incentivo à cultura, que é leis por incentivos fiscais, leis por abatimentos de impostos, que no caso das cidades é pensar o IPTU e serviços que aí está no ISS e ISSQN, né? Porque os outros impostos, por exemplo, o ICMS, a gente paga na cidade ao trabalhar, mas é um imposto que fica para o Estado, né? O ICMS. Ou o próprio imposto de renda, a gente gerou renda e trabalhou às vezes na nossa cidade, mas é um imposto que a gente paga, mas que vai para a esfera federal. Então, quando a gente fala de abatimento de impostos e leis de incentivo à cultura na esfera municipal, a fonte de recursos é o IPTU e ISSQN. Tem cidades que fazem com que o imposto do IPTU e ISSQN, para estar vinculado com a formação, produção e difusão na área artística e cultural, se dá para uma lei à parte que é a Lei de Incentivo à Cultura,
que é esse abatimento de impostos e incentivo fiscal. Há essa possibilidade. Mas há outras possibilidades que pensam em como que tantos pagamentos de várias empresas podem, com esses pagamentos desses impostos, já alimentar um fundo de cultura. Porque, de certa maneira, o orçamento da prefeitura, de modo geral, ela se dá justamente pelo pagamento de impostos. O orçamento da cidade, seja para qualquer secretaria, para o gabinete de governo da prefeitura, ela é alimentada, a fonte de recursos dela, se não tivesse outros empréstimos ou coisas assim, mas se dá pelos impostos. Então, nesse momento, o Fundo de Cultura tem cerca de uns 200 mil, não é isso? Nesse momento, o Fundo de Cultura tem 200 mil. Qual foi a fonte desses recursos dos 200 mil? Foi já justamente parte do IPTU e do ISS e SSTN. Já foi parte disso. Já é parte disso. Então, como a gente faz para alimentar ainda mais com uma lei de incentivo à cultura que possa estar vinculada ao Fundo de Cultura? É uma possibilidade muito real. E fica aqui uma sugestão, para além do que vocês vão tomar de decisão daqui para frente, hoje à tarde, do que fazer com o recurso que já está, nesse momento da minha fala, eu vou tratar um pouco de estímulo de reivindicação que eu acho que é muito válido para a própria gestão e para a sociedade civil, de como alimentar esse fundo de cultura que não dependa somente do orçamento da própria cidade. Ok? Mas vou finalizar primeiro com a importância estratégica de pensar um fundo de cultura. Quando a gente não tem outros mecanismos digitais, com participação social na tomada de decisão de como serão esses editais, muitas vezes, no orçamento, o que se tem é um processo vinculado pelo governamental ao extremo. É o situacional de quem está na gestão. Então, quando a gente pensa tudo que é feito com orçamento próprio da prefeitura, há um interesse político, legítimo, porque foi eleito, é um poder estabelecido, e ele não necessariamente é obrigado a se dar com participação social. Todas as contratações, seja de eventos, seja de oficinas, seja do que for, com orçamento próprio, está ali, nessa esfera de um interesse público governamental. Muitas vezes, dependendo de como se dá o uso de um recurso por lei de incentivo à cultura, por abatimento de impostos de empresas também, corre-se o risco de cair um interesse muito privado de um recurso que é público. Então tem que tomar cuidado de como vai se elaborar e fazer a gestão de um recurso desse tipo. Então vamos entender a importância estratégica do fundo antes de dar sequência com as criatividades de gestão que alimentam esse fundo. O fundo também tem a importância de consolidar as tomadas de decisões por participação da sociedade civil. Que não seja tanto uma interferência no direcionamento por interesse da gestão situacional atual do momento, que tem toda a legitimidade se quiser fazer dessa maneira, e também se prevenir para que as leis de incentivo à cultura por abatimento de impostos não recaiam sobre algum interesse privado de grandes empresas, caso assim a legislação municipal venha a estar construída. Porque elas vão entender como um marketing, para entender como que elas querem vincular a imagem da empresa com o projeto. Então, se ela não entende que vincula com a marca do projeto, ela não vai usar para fins publicitários, para fins de marketing, ela talvez não vá aderir. A estratégia do fundo de cultura, ela se dá em participação social, basicamente, do seu começo ao fim. Fontes de recursos agora entrando, que a gente pode pensar no fundo de cultura. Eu sei que aqui é uma das cidades também que se alimenta do caráter turístico e que tem eventos. E que tem eventos tanto totalmente independentes do privado, pelo privado, mas há muitos recursos, inclusive orçamentários da própria fundação e às vezes de outros setores da prefeitura, que alimentam a realização de eventos. Não podemos pensar a política cultural como sendo a sua base uma política eventual. Por mais que se tenha um calendário fixo de grandes eventos, por mais que seja uma necessidade da realidade da natureza política e cultural da cidade, os grandes eventos, calendários, datas marcantes, chamativas, de grande fluxo econômico, por
barracas, por feiras, por cachês, etc., é importante ter um olhar diferenciado do que é uma outra cultura política de pensar política cultural. Porque se cultura a gente faz no dia a dia, cultura a gente está fazendo agora, porque é tão expositivo que eu estar no palco, vocês com plateia, isso é histórico, construído há tempos, é uma narrativa de como se organizam os corpos na sociedade, no urbano, no encontro. A gente precisa mudar algumas culturas políticas também. E política a gente não faz eventualmente. Política a gente faz todo dia, o dia todo. Assim como cultura a gente faz política o dia todo, o tempo todo. Então, os eventos, eles devem servir sempre, estrategicamente, como vitrines, como grandes exibidores do que há de produção, do que existe de manifestação. Isso é estratégico, isso é importante. Não estou dizendo não ter eventos, muito menos uma cidade com caráter turístico tão forte. Eu não sou contra eles. Mas é pensar como a partir deles a gente pode alimentar o fundo de cultura. Então, alguns caminhos que se existem. Quando a gente faz eventos e pode pensar patrocínio para esses eventos, mesmo se os eventos forem públicos, ou seja, há um aporte de recursos, inclusive na locação de tendas, ou de estrutura de som, de luz, mas tem também a possibilidade de colocar banners, outdoor, vincular logomarcas, para que a estrutura seja ainda mais parruda, mais robusta. Dá para se fazer editais de chamamento público de qualquer empresa, ou às vezes até pessoas, sociedade civil, pessoa física, tanto CNPJ quanto CPF, que queira ter algum vínculo nesses eventos. Obviamente, quando é CPF, tem que estar dentro de nosso período eleitoral, porque não pode ser entendido como uma propaganda. Então, do ego do sujeito que está ali tendo a sua imagem. Mas é possível pensar em linhas de chamamentos públicos de patrocínio de diversas empresas que vão pagar para o evento, porém, com um regramento legal que toda vez que tiver um edital de patrocínio, cota parte desse patrocínio de qualquer evento que vai ter uma chancela, uma imagem, uma marca, etc. e tal, parte fica para o fundo de cultura. A gente já consegue estimular nisso que todo o investimento do próprio setor, o setor eu digo, do órgão público de fundação, também não fique em vão e se perca naquele evento ou no outro evento. Pensa como se fosse um orçamento de uma casa, de uma família. Por exemplo, eu não sei exatamente quanto que ainda está forte apelativo na festa de debutante, festa de 15 anos, por exemplo. Eu acho que ainda tem muitos que pratiquem assim. É um grande recurso na vida da trajetória daquela pessoa. E às vezes no orçamento da família. Poxa, como que a gente faz com essa verba tão grande no único dia? Né? É bom celebrar, tem que celebrar. Mas isso é do privado, quando eu estou falando dessa debutante. Né? A cidade precisa se celebrar, precisa fazer esses eventos. Mas não dá para a grana que é investida seja como se fosse um montante de água que passa por entre os dedos. Não dá para ser assim. Precisa pensar um planejamento estratégico econômico disso ser sempre investimento. E não no discurso. Ah, não, porque foram investidos tantos recursos e nesse evento gerou-se tantas vendas e mão de obra. E ficar por aí. É pensar como essa grana não é perdida mesmo. Como que essa grana consegue ser já reinvestida em um espaço público. Então, tudo bem que precisa ter, por exemplo, tendas, som, luz, para que se dê a visibilidade de vitrine do que há de produção artística e cultural no próprio município, por exemplo. Importantíssimo. Mas, por que não pensar, esse exemplo dele, de patrocínio, de modo que o dinheiro de empresa consiga alimentar o recurso na cidade para outros fins, por exemplo, para os projetos mais longos, permanentes, que fazem
relacionadas à informação cultural, que são as companhias de dança que se apresentaram aqui também, por exemplo, poderem viver um pouco disso. Porque no fim, de tudo que a gente vai falar aqui, de tudo que vocês vão falar ao longo da tarde, tem duas questões principais. É como que a gente valoriza mais o trabalhador da arte e cultura e como que a gente garante os direitos culturais da população de modo geral, não só dos artistas. E tudo que a gente vai falar de política cultural é que nem pensar política de saúde e política de educação. Quando a gente pensa política de saúde e política de educação, não é só para as professoras e os professores, e a política de saúde não é só para as médicas, para os médicos, para os enfermeiros, para os enfermeiros. É para a população. Tudo que a gente vai falar daqui para frente tem que ser entendido que sim é para valorizar as trabalhadoras e os trabalhadores do setor cultural, mas tem que ser sempre com a garantia dos direitos culturais da população de modo geral. Então, quando a gente fala do recurso que é público, poder estimular os outros projetos que já fazem seus afazeres e nem sempre conseguem viver disso, a gente já está falando desses dois pilares. Porque como que a gente faz para valorizar um pouco mais aqueles que já fazem seus afazeres artísticos e culturais, as companhias de dança que não, como exemplo, se apresentaram aqui, como que a gente faz para que ele possa viver um pouco mais disso? Que não precise fazer dos seus ensaios um esforço de ser um horário complementar ou um horário de trabalho. Por que não ser o seu próprio trabalho? Por que não ser o seu sustento e isso ser com uma parte de estímulo, de fomento do setor público? Isso é importante. E nisso já garante que mais gente tem acesso a isso, seja no caráter de formação ou quando for se apresentar no palco e a população estiver com plateia. Né? Bom, fontes de recursos do fundo. Eu falei uma, que é, por exemplo, patrocínios. A outra, aliás, só para ter um destaque, caso vocês queiram fazer argumento. Mobilidade urbana, estava falando um pouquinho antes, né? Mobilidade urbana, trânsito, muitas vezes usa qual recurso público, qual recurso que vira público. O de patrocínio com o outdoor e um fundão de ônibus. O fundão de ônibus às vezes tem como se fosse um banner ambulante que circula na cidade, uma propaganda de uma empresa privada. Esse recurso está sendo investido de alguma maneira para fins públicos. Quem é mais atento ao setor público na reivindicação de direitos da mobilidade urbana deve tentar acompanhar isso com algum conselho, com audiências públicas específicas da mobilidade urbana. A gente está falando aqui na cultura, ter tipo esses outdoors nos eventos privados, desde que não polua tanto o visual do evento também, mas é uma característica semelhante de argumento que a gente pode trazer. Tá? Fica aqui como uma sugestão de comparativo que a gente adora. Outras coisas que a gente pode pensar para estimular o fundo de cultura, ainda numa relação privado-público, é empresa ser o amigo da cultura, ou amiga da cultura. Pensando como uma empresa amiga da cultura, que pode se dar com, assim como eu falei de patrocínios que existem para fins diretos, quem organiza eventos minimamente aqui sabe que às vezes você faz escalas, por exemplo, patrocínio ouro, patrocínio prata, patrocínio bronze, porque você está fazendo com que o que paga mais vai ter mais destaque com um tamanho maior. Você pode escalonar isso. Isso é um caminho. Por que a gente não faz isso também direto, já para o fundo? Olha, a empresa que quiser dar um apoio para o fundo de cultura vai ganhar um selo de empresa amiga da cultura, vai estar mais presente em outras iniciativas da prefeitura, que não são os eventos, porque ela é uma empresa selo amigo da cultura. Pode ter um momento na Câmara de Vereadores que se entrega uma placa com essa empresa é selo amigo da cultura, porque para a empresa pode ser interessante esse marketing político de relações sociais na própria cidade. Ela vai estar investindo para ela ter um marketing de visibilidade tanto na esfera do poder público quanto do público em geral, tanto no executivo quanto no legislativo. Ela vai ser um prêmio na Câmara de Vereadores por ela ter apoiado o tema. Dependendo se ela for patrocinadora ou do fundo de cultura, ela vai ter a fotinha com o prefeito junto.
Se ela, inventando agora aqui alguns detalhes, claro que não precisa ser assim. Mas dá para se pensar na relação da municipalidade as forças possíveis para pensar qual é a escala disso. Ela vai estar presente com a sua marca em 5 eventos diferentes. A outra vai estar presente em 3. Quem pagar ouro vai escolher qual evento que vai ter a atividade. Dá para pensar várias possibilidades de como que a web vem direto, sem precisar passar por essa coisa, como eu comentei, ela quer patrocinar o evento, mas uma marca vai para o fundo. Ela pode patrocinar direto no fundo, não impede. Tem muitas outras possibilidades de se pensar como que um fundo de cultura é alimentado. Uma outra que também já ocorre em algumas cidades. Normalmente é muito, mas muito deficiente o caráter de comunicação. Todo mundo que deveria indicar isso, imagina, porque isso é padrão em todas as cidades. Eu ficaria muito chateado com vocês e compareceria, nossa, putz, que pena que na cidade de vocês é assim, se só acontecesse aqui. Não que eu não seja solidário à dor de vocês, mas a comunicação é falha em tudo que é de comunicação pública para a área cultural em diversas cidades. Então, às vezes, vai ter um evento, vai ter um show, vai ter um espetáculo, vai ter uma circulação, e se quem está para se apresentar não ralar para tentar chamar os seus pelas suas redes, e ainda assim é como as pessoas às vezes, por mais esforço que a gente rale, porque é isso, é a gente falando para a gente mesmo, claro que a gente quer falar bem. A gente não consegue alcançar do outro que a esfera pública às vezes está falando bem dessa atividade que queira realmente que o público frequente esteja, porque às vezes não tem uma antecipação de dias, porque sempre às vezes em cima da hora, porque não distribui muito bem no digital ou mesmo numa versão impressa, física, espalhada na cidade, tem várias dificuldades. Então, pensar política pública de comunicação e divulgação como fonte de recursos do Fundo de Cultura também é um caminho. E nisso, de novo, inclui qualquer empresa que queira bancar esse tipo de outdoor, inclusive no busão, pode ser um caminho. Mas como que a gente faz para essa empresa querer patrocinar o campeonato? Mas nesse caso inclui uma outra questão, que é, e os espaços privados de arte e cultura que já fazem na cidade pulsar a arte e cultura independente da gestão pública? A gente tem, por exemplo, ainda mais uma cidade com fins turísticos, muitas, por exemplo, baladas, né? Espaços, bares, restaurantes. A gente já tem muitos lugares que são atrativos que pulsam a cidade, muitas vezes independente do órgão público. Às vezes, muitas vezes até crítica com o poder público. Como que a gente faz para, num caráter de comunicação e de divulgação, ter um calendário do que há de atrações artísticas e culturais da cidade e não da fundação? Ter uma importante plataforma em que a pessoa possa consultar no final de semana específico X. Eu quero escolher entre sábado ou domingo. E eu clico e eu vejo aqui que vai ter na quitanda da Dona Maria vai ter uma viola. No bar do Zé vai ter sarau. Na ONG, meninos não sei o que, vai ter uma oficina aberta para quem quiser uma vivência. Como a gente pode fazer isso? A gente faz isso. Tudo que pode ser gratuito, isso é um caráter que a própria gestão pública tem que se organizar e realmente dar conta. Mas pensando, recursos do Fundo de Cultura, várias outras dessas aí que queiram, elas podem financiar para ter o seu espaço para se divulgar também. Porque pode passar com um portal que é público, receba também um aporte de recursos do que é que vai ter de programação da cidade. Então, uma balada que queira se divulgar nesse espaço, paga um fixo, às vezes para aquela agenda, ela pode pagar um manual. Dá para se pensar nos mecanismos possíveis para isso, que toda a grana que for entrar também é alimentar o Fundo de Cultura. Então, continuando, o que é mais que a gente pode pensar? Esse espaço aqui, ele é lotado? Há um estímulo para que se realize, por exemplo, formaturas, seminários, palestras, outros encontros formativos.
espaço, ele é lotado? Eu não sei se ele é lotado, mas poderia se pensar como, por decreto ou por legislação, que ele tenha um regimento próprio de como vai se dar a sua alocação. Então, se ele é locado, por que essa alocação também não pode ser entrada para o fundo de cultura? É locado, né? Você falou. É locado. Quanto que dessa alocação alimenta o fundo de cultura? Se não alimenta, por que não alimenta? Porque como que faz uso desse recurso de locação? Porque se ele entra na locação, ele entra para um cofre público. Ele depois tem um lastro disso, um rastro disso, para que modos de uso ele passe a funcionar. No fundo de cultura ele vai ter esse lastro e esse rastro. Porque entrou tanto, aí uma comissão do fundo de cultura percebeu o quanto que teve de locação daquele mês. Foram 3 locações no mês todo. Pô, a gente pode pensar outro meio de marketing para visibilidade, para ter mais locação, para entrar os recursos? São caminhos possíveis de começa de novo dados de informações de indicadores culturais. Está alocando pouco, a gente acha que tem que alocar mais. Dá para escalonar. Sarau, stand-up, outras coisas tem um valor. Se for um encontro de um seminário maior, o valor dá para pensar alguns critérios. Experiências em outras cidades existem. Se aqui é local, já deve ter um regramento próprio, mas dá para se pensar mais estrategicamente de como ser isso mais robusto, como realmente um empreendimento. E também bilheterias. Bilheterias de modo geral, quando é em espaços públicos ou com recursos públicos, mas se faz de modo pago, como que se dá o uso dessa verba de bilheteria? Eu não sei se aqui na cidade tem esse hábito de, em espaços públicos, ter atividades pagas, ou se com recursos públicos se realizam atividades pagas. Mas se ocorrer, ou se quiserem que passe a ocorrer, pensar estrategicamente como que isso também pode alimentar o fundo de cultura. São possibilidades. Parte do ingresso pago fica sempre com o fundo de cultura. Isso tudo que eu estou falando, a gente não pode se dar por acordos, por vontades em reuniões ditas. Precisa se pautar e construir regramentos robustos, com respaldo jurídico, para estar tudo na legalidade, e, portanto, isso ser lei. A lei do fundo de cultura provavelmente menciona algumas dessas coisas como fontes de recursos possíveis, mas precisa ter o apontamento detalhado depois de regramentos para isso se viabilizar na prática. Não adianta elas serem mencionadas e não ter esses regramentos detalhados redigidos. São outras possibilidades que a gente pode pensar aqui. É ser criativo. Dá para pensar muita coisa. Tem possibilidades de a própria estrutura da fundação ou outros setores da prefeitura. Vou dar um exemplo, vou dar um passo antes. Às vezes, quando a gente está passando aperto, em coletivos, agrupamentos, a gente já faz até venda de pizza, rifa de alguma coisa, a gente tenta se virar. A gente tenta ser criativo a partir de experiências que já ocorrem. Tudo que eu estou falando para vocês são experiências que já ocorrem. Eu não estou tentando criar alguma coisa aqui. A única coisa que eu criei a mais foi falar que quem vai ter a fotinha com o prefeito ou não, mas isso foi uma brincadeira aqui. O resto, a estrutura que eu estou trazendo para vocês, é como se fosse a rifa de pizza, é como se fosse outras coisas mais aí, tá? Venda de pizza ou rifa de coisas. Dá para se pensar, inclusive, isso por parte desse poder público. Como que o poder público pode adquirir, às vezes, algum equipamento? Vou dar um exemplo simples. Projetor. Aqui, um projetor, por isso que eu lembrei dele agora. Esse talvez não seja tão moderno, tão potente, mas por que não a própria fundação adquirir um bem desse tipo e ela também pode alocar para fins de que isso alimente um fundo de cultura? É possível, ninguém está falando que não possa, gente. Isso é possível. Quem tem interesse de locar, pode locar. É uma possibilidade. Assim como loca, faz a locação de toda a estrutura
do espaço, ela pode muito bem locar alguns equipamentos para outros fins. Agora, o que não pode é isso ser uma coisa que atrapalhe o empréstimo quando a gente faz a solicitação por ofício, etc. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não estou falando que daqui para frente ninguém vai conseguir usar uma caixa de som simples no encontro para ter o apoio, por exemplo, da fundação. Não é isso. Mas dá para se pensar, dependendo de qual é a atividade, de novo, estrategicamente entender se isso faz sentido ou não, mas estrategicamente como você colocar em prática. Tá? Bom, dei vários exemplos no mundo de cultura, quanto outras fontes, essas perspectivas futuras, para vocês irem pensando como construir isso. Não quero que vocês percam de vista que eu discursei sobre o uso da Paulo Gustavo enquanto projetos menos pessoais e mais de investimento de modo geral. E aí vou, a partir disso, fazer uma última fala dessas ideias que já ocorrem, que são de estímulo para vocês, mas não quero perder tempo de entrar em algumas possibilidades do uso atual do orçamento próprio. Tá? A última que eu queria comentar, que são possibilidades, é fundos rotativos solidários. Então, sugestão: estudem economia solidária. O conceito de economia solidária é muito importante e estratégico para a gente, porque às vezes muita gente faz falas sobre economia criativa, por estarmos num setor que inevitavelmente cria, mas a economia criativa tem conceitos consolidados próprios e a economia solidária tem outros. E no caso, tem os fundos rotativos. O que são os fundos rotativos? Isso cabe, por exemplo, no artesanato, que é mais pragmático de dar o exemplo. Os fundos rotativos é o seguinte: um coletivo ou um agrupamento, ou às vezes até uma pessoa individualmente, tem acesso ao recurso do fundo. Mas é assinado um termo de que, como vai ter esse acesso a esse recurso, é um investimento para produzir e vender artesanato, que a custo zero, que de alguma maneira isso seja um investimento que ela precisa ter algum retorno. Porque a previsão é vendas. Então é um estímulo mínimo, porque às vezes a pessoa está precisando dar um estímulo inicial para que se gire o recurso e ela se comprometa a devolver parte que ela conseguiu produzir a partir daquele investimento, se reintroduza no fundo, e esse fundo nunca se perde, esse fundo é rotativo. E por que ele é solidário? Porque ele não prevê a exploração de empréstimo, de crédito, etc. E são bases de culturas econômicas populares comunitárias. A economia solidária é um vazamento interessante para a gente ser mais criativo quando a gente vai usar fundos de cultura. Os fundos rotativos é um dos exemplos. Então, não estou falando que a prioridade é pensar em empréstimos, nem que tenha que vender, porque também é importante a pessoa receber como prêmio, inclusive, por ser uma artesã da cidade. Dá para se pensar vários outros jeitos, não estou descrevendo todos os outros jeitos. Só estou pensando em como uma possibilidade de se introduzir recursos. Essa natureza de fundos rotativos é uma possibilidade. Vou parar por aqui essas possibilidades de estímulo para vocês e outras fontes de recursos do fundo, e vou agora pensar em usos do fundo. Editais, de modo geral, foi o que a gente mais conseguiu ter avanço, o mais progressivo que a gente conseguiu ter no caráter transparente e democrático. Ele ainda tem muitas limitações, como toda estrutura sistêmica do qual a gente vive, vai ter várias limitações. Por exemplo, se o edital exigir que tenha que ter um projeto super bem argumentado, a gente está descartando muita gente que tem dificuldade de fazer a argumentação textual. Como que vai fazer justificativa, objetivo, as tabelas de cronograma e orçamento. Um projeto cultural, ele é, em grande medida, historicamente, uma herança do que se dão projetos de pesquisa ou projetos de mercado. E no fazer cultural, poucas pessoas que estão na conta como artistas, fazedores de cultura, se organizam dessa maneira. Isso muitas vezes está
terceirizado na mão de produtores culturais e pessoas que trabalham com gestão cultural. Então, isso já dificulta o acesso, porque se a pessoa tiver que pagar para outra pessoa poder ajudar ela, a parte que ela ia receber não vai ficar para ela, vai ficar para a terceira. Mas o que tem de mais avanço são os editais. Mas o avanço dos editais, ele se dá enquanto processo de participação social, enquanto democratização ao máximo de acesso a esses recursos, para não ficar só a portas fechadas, de gabinete, de balcão, e sim um pouco mais transparente. Mas ele precisa ser mais aprimorado. O que se tem de avanço no Brasil, de muito antes de se pensar o Gerlane, lá na época do Cultura Viva e Pontos de Cultura, por exemplo, e digo isso lá na época, não que ela não exista ainda, o Cultura Viva e Pontos de Cultura, mas no seu momento mais conjunte, se a gente pensar nas vidas lá de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, existiu-se, por exemplo, programas de fomento e financiamento em que mestras e mestres das culturas populares poderiam dizer, na oralidade, que é a sua cultura, o que preferiria fazer com recursos se viesse. Então, fazia vídeos curtos, imagina, com qualidades muito piores do que hoje a gente tem condições de fazer, porque hoje um celular tem muito mais qualidade do que uma câmera de tempos atrás. Faz um vídeo dizendo o que faz, o que fez, qual o seu histórico de vida, como é a sua comunidade, sem ter necessariamente um currículo por fora, sim pela oralidade de si e de outros. Então, depoimentos de outras pessoas e alguns comprovantes mínimos para tentar testar essa narrativa da oralidade. Então, contava-se essa história como se fosse um currículo por fora, dava-se algum resultado com algumas documentações mínimas e com depoimentos de outras pessoas, que legitimavam, portanto, essa pessoa ter uma referência em culturas populares tradicionais, não necessariamente mestre ou mestre, ou sim, se possível, já sendo mestre reconhecido por sua realidade comunitária. E também pela oralidade, dizendo que gostaria e pretendia fazer aquele recurso público. Então, não ia dar conta de fazer um pareado entre o que está na tabela e o que foi executado com nota fiscal. Porque nem tem a tabela. Isso foi uma experiência que se deu lá atrás, 2007, 2008 e 2009, principalmente. Já a partir de 2010 já começou a dar uma decisão sobre isso. Então, isso já é uma experiência que mostra que não precisa ser tão burocrático o processo. Mas, inevitavelmente, a gente vai ter que dar para acontecer em alguma medida. Mas a possibilidade disso não ser assim tão pesado como acabou sendo em muitas experiências até, de certa maneira, dramáticas. Porque teve espaços culturais que fecharam por não dar conta de ter que atender as demandas de escritório, administrativos, financeiros, e preferiu ficar na informalidade, porque se para formalizar e depois ter que dar conta disso tudo, eu preciso pagar muito mais que o outro do que eu dou conta de receber, não está me compensando, né? Então tem alguns que entraram em falência, tem problemas, enfim, até hoje. Mas tudo que pudesse ser formalizado e se aprofundar em conhecimentos de gestão, eu acho que é bacana, mas não pode ser o real. Não pode ser. Né? Não pode ser. Porque ninguém precisa ser obrigado a ter que ser produtor cultural e gestor cultural. Quem é artista, e minimamente precisa saber disso para não tomar uma rasteira. Né? Parece que a experiência da capoeira nos ensina que a gente tem que estar atento e entender os movimentos de si e do outro para não passar rasteira na gente. Isso se dá também no setor de gestão, né? A gente precisa conhecer minimamente para ninguém passar rasteira na gente. Para saber o que a gente está fazendo e o que o outro está fazendo sempre é bom. É uma sabedoria. Quanto às experiências originais para cá, evidenciou-se outras experiências que também já existiam anteriores. Que é como a gente faz
para que o recurso chegue na integralidade para aquela pessoa sem tanta burocracia. Prêmios. A modalidade de prêmios é a que mais facilita. E aí, prêmios tem mais de cunho jurídico que é entendido. Então, tudo que foi construído de pilares aqui, de embasamentos que vocês venham a tomar decisões, vai depender, inevitavelmente, infelizmente, de interpretações jurídicas e contábeis. Porque não há, sinceramente, não há tanta compreensão objetiva sobre algumas questões, tanto contábeis quanto jurídicas, sobre alguns processos que vêm ocorrendo nos últimos anos, até diante do Banco e no Banco de Serviço Único. E aí eu vou até dar um exemplo de como que isso é explícito. Na Audiobank nem teve cláusula da lei abordando sobre as questões de impostos do que foi recebido. Nem tinha isso da lei. E deu uma dor de cabeça danada para tudo quanto é gestor, porque não sabia como recorrer, como dar conta, como fazer, porque nunca fez. E ninguém da contabilidade, financeiro e jurídico das prefeituras também nunca fez, também não sabia e também bateu a cabeça. Então teve quem pagou impostos enormes, teve que emitir notas fiscais, jogou lá no teto, em vez de ser no chão, na base dos valores dos impostos, por puro desconhecimento, por não saber, prefere que já seja retido na fonte às vezes, ou depois que já foi pago, exigir que a pessoa restitua os cofres públicos. Foi uma dor de cabeça danada. A Paulo Gustavo, tentando evoluir o pelo menos uma menciona para que tanto os estados quanto os municípios estejam atentos às legislações das questões de impostos. Mas ela não tem como direcionar. Ela não consegue direcionar, porque há muitas modalidades jurídicas de como constituir esses editais. E nisso já vai variar esses impostos. E mesmo as variedades de como constituir esses editais e eles serem aplicados na prática, ainda assim a interpretação do Estado em si, desses mecanismos, ainda existe, digamos, uma certa disputa nesses setores. Então, quando eu falo prêmios, tem mais de uma modalidade de prêmios. Por exemplo, eu sei que tem, vou repetir, eu sei que tem um concurso de poesia aqui da Aberta nesse momento. Concurso de poesia. Vai ter o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado. Isso são premiações também. Primeiro, segundo e terceiro. Mas isso vai ter diferenciação. Por exemplo, se for em valor, o primeiro recebe 1.000, outro 750, outro 500. Então, é prêmio? É, mas tem uma diferenciação escalonada de valores para ser prêmio com esse conceito de prêmio. Nisso, desse tipo de prêmio, é que nem o prêmio Nobel. Imagina se a pessoa que recebe o prêmio Nobel, depois que ela recebe um prêmio, ela ainda tem que pagar algum imposto sobre isso, por exemplo. Receber um prêmio, receber um prêmio, receber um troféu, receber uma medalha, receber um montante em dinheiro. E é isso, é como se fosse uma bolsa. Você pode até falar que recebeu uma bolsa, não tem como taxar essa bolsa. Prêmios dessa característica se isentam de pagamento de impostos. Essa é uma possibilidade que ocorreu em várias cidades. A partir dessa perspectiva, teve cidades que observaram isso e pensaram assim: então lá, eu posso fazer prêmios e não necessariamente escalonar os valores. Eu posso deixar cada lado todo mundo. Só que eu vou entregar certificados diferentes. Olha, esse aqui ficou em primeiro lugar. Não, porque tem um certificado em primeiro lugar, mas ganhou tanto quanto o que tem em segundo, que ficou em último lugar no processo seletivo. A diferenciação está tipo uma medalha, que é um papel falando que ele ficou em tal lugar. E pronto. É possível? Tem jurídicos de várias cidades que disseram que sim. E por que isso é uma possibilidade de estratégia? Porque por ser prêmio, a rigorosidade de documentação que precisa ser entregue, ela cai, porque ela não precisa ser tão rigorosa em todas as questões, porque eu não preciso estar em dia em todas as questões que às vezes se exigem, e às vezes a gente nem sabe que precisa estar em dia, para receber por um feito que a gente já faz ou por uma possibilidade que a gente venha a fazer. Então, prêmio é uma estratégia interessante. E normalmente prêmio premia-se uma trajetória. Por mais que tenha uma vontade de se fazer um projeto contínuo internamente, você está premiando o
seu histórico, reconhecimento do que é feito, mas você pode colocar como se o que a gente entende como projeto, como sendo uma contrapartida da premiação. É um jeito, é uma estratégia. O Brasil é muito criativo nesse sentido. Então dá para se pensar dessa maneira. Não estamos perdendo nada do processo jurídico legal. A gente está falando assim, todo mundo que receber prêmio vai ter que cumprir uma contrapartida. E aí eu vou fazer a premiação pelo histórico e na contrapartida qual que seria o projeto. Dessa maneira facilita muito as questões da contratação. E não impede de fiscalizar se as contrapartidas foram realizadas ou não. Só que dessa maneira, como prêmio, eu já recebo o recurso antecipado, independente, para inclusive para também se contribuir para se realizar o pedido que vou fazer como contrapartida. Porque muitas vezes, se é por projeto, eu recebo uma parte do recurso antes, uma parte depois, ou às vezes grande parte só depois das ações já serem realizadas. Mas, isso são possibilidades. Porque há a possibilidade de se pensar como se fossem serviços? Sim. Se for por serviços, o recurso vai chegar depois do serviço ser realizado. E por ser um serviço, tem que estar em dia com um monte de documentação burocrática para o cadastro em dia, incluindo emitir alguma nota para poder ser serviço, porque daí tem imposto não é de serviço, mas ser serviço. Então, eu acho que todas essas são válidas. Eu acho que tem que se pensar também em se profissionalizar como comitê. Também tem que se pensar em como dar conta de escritório contábil. Também tem que se pensar em como fazer gestão cultural. Tem. Só que a gente impor isso como uma única possibilidade é um caráter até replicando, de certa maneira, uma perspectiva colonizadora. A gente está impondo que tem que ser dessa maneira, que todo mundo tem que manjar de escritório. E a gente está falando de arte e cultura, não necessariamente de escritório. Se a gente quer democratizar o acesso aos recursos, não dá para impor tanto assim, como uma única regra. Então, acho que dos 200 mil que vocês têm à disposição nesse momento, uma questão é: pensem numa modalidade, sugestão, né? Não tem nenhuma condição aqui de impor nada disso, estou só estimulando possibilidades aqui. Pensem em algumas possibilidades de regramento que facilitem toda a documentação possível para quem não tem condições de se formalizar a ponto de apresentar o projeto e que faz as suas ações de justiça culturais na cidade. Outra modalidade, que eu acho que também é importante, é de valorizar aqueles que estão fazendo pelo modo formal, porque também é importante para a cidade que tenham esses formalizados. Muitas vezes, os que estão formalizados, às vezes são até mal vistos pelos que estão informais, porque como se às vezes o recurso está concentrado neles, porque neles tem mais visibilidade, outras... Mas é um outro nível de estar organizado numa sociedade que exige esse tipo de organização. É reflexo quase inevitável. E também, de certa maneira, merece um reconhecimento por estarem conseguindo fazer isso nesse campo nosso dominóstico. Então, quem é uma organização, quem é um coletivo, que faz um trabalho permanente, é importante que tenha um fomento. O fomento é pensar curto, médio e longo prazo. É um planejamento que tem duração. Não dá para se pensar fomento com caráter de premiação tão pontual específico. Né? É importante pensar isso. É importante valorizar isso. É importante reconhecer isso. Então, no mínimo, duas modalidades. Uma bem mais assim, simples, ao máximo, quanto à documentação, quanto talvez até um valor menor, mas que dê conta de irrigar o setor. E um outro que estruture melhor o setor. Que são projetos um pouco mais de média ou longa duração. Claro que com 200 mil não dá para fazer muita coisa, né, gente? 200 mil seria um projeto, talvez. 200 mil é muito pouco. Então, de novo, o argumento de pensar como pensar recursos que não façam escorrer por entre os dedos um recurso que a gente está conquistando nesse momento. Como fazer com que os recursos consigam estimular o próprio setor. Então, alguns exemplos de outras cidades, eu não sei se vai dar conta de abordar aqui na tarde, mas mesmo qualquer prêmio, por exemplo aqui, Dona Terezinha, né?
mestra. Se ela, por exemplo, eu falo que eu conheço ela outra vez que eu venho para Caraguá há mais tempo e ela está em mais de uma live que eu já fiz. Então, estou dando exemplo dela, fica mais fácil de eu não errar o nome e estar pertinho para lembrar também. Mas eu vou dizer, ela consegue um acesso a um recurso desses que eu falei mais simplificados. Uma contrapartida dela que é a premiação pela sua trajetória, mas uma das contrapartidas dela não é só se apresentar com a sua linguagem, expressão cultural, linguagem artística. É que possibilite uma roda de conversa com um tema que estimule uma reflexão no município. Todo o processo de partilha de conhecimento, para uma apresentação artística cultural também é partilhar conhecimento. Não podemos dizer disso, né? Toda expressão artística cultural no palco é partilhar conhecimento. Mas pensar, tanto a apresentação da sua manifestação, mas partilhar de fato uma oralidade, de estar numa roda de conversa que seja, já é um investimento que nos corre para dentro dos dedos, porque tem mais gente já se beneficiando dando presença do dedo ali. Provavelmente ela já faz isso, independente de recurso. Mas com recurso, a gente vai dar mais sentido para o próprio recurso, não para ela. Para ela já faz. A gente dá mais sentido para o recurso. Já é um investimento que fica um pouco mais entre nós. Imagina um momento em que todas as rodas de conversa pensem sobre justamente concurso público. Seria muito interessante. Imagina todo mundo, a própria Tony Telezinha ou outras pessoas, a minha roda de conversa vai ser não sobre o que eu faço, mas sobre o que a gente pode fazer. Pode colocar isso como contrapartida, vai ter um fórum permanente. Todo mundo que recebeu é a pessoa convidada principal para ela dizer do que ela acha do que pode ser feito. Mas as outras pessoas conversam no microfone para poder dizer. É uma possibilidade de contrapartida, a gente estimula o setor, não se perde esse financiamento. Em pontos de cultura, do Cultura Viva da origem, que eu mencionei para vocês, isso ocorreu no mesmo momento. Era comum uma relação que existia com o governo estadual, federal e estadual, e também em alguns municípios, que parte do recurso que vinha para os pontos de cultura, para os fundos de cultura, para os pontos de cultura nos seus recursos, que eles tivessem uma organização, inclusive de transporte, para estarem presentes em fóruns regionais ou estaduais. Teve um dado momento da estrutura do cultura que teve isso. Então, é um jeito de se estimular da dinâmica não parar ali, em si, com você mesmo. Que isso seja um reinvestimento no setor poder se encontrar, porque a pessoa está obrigada a ir, pelo menos. Se ela não está organizada, ela tem que ir para onde está sendo organizada. Então, são possibilidades. Não percam nunca isso como um horizonte. E ainda pensando, os usos dos fundos de cultura, quero aqui fazer para terminar, e além, que é pensar como que vocês podem fazer para não estarem presentes só quando o debate for do fundo de cultura. A minha provocação final é: tem outros fundos municipais na cidade, e não estão sendo disputados por vocês, provavelmente, ou pelo menos por parte de vocês somente. E eu vou mencionar de novo: Fundo da Criança e Adolescente, Fundo da Ciência Social, Fundo do Idoso. Eu não sei as quantas andas as políticas da cidade, mas eu sei que há um apelo da questão ambiental, tem o Fundo do Meio Ambiente. Como que a gente faz para estar mais presente nesses outros orçamentos e fundos que existem na cidade? Porque normalmente a arte e cultura ela é linguagem e meio desses outros recursos. Então, se a gente está aqui nesse momento tomando uma decisão importante para o fundo de cultura, um amadurecimento maior é quando a gente entender que não é só na cultura que a cultura existe. A cultura existe em tantas outras fontes de orçamento. Então, também acompanhar, e aí vou terminar por aqui, acompanhar, tanto na sua estrutura administrativa, PPA, LDO, boa, acompanhar o orçamento geral amplo da própria fundação, mas acompanhar todo o orçamento da cidade, da prefeitura, inclusive das suas secretarias ou outras fundações, e dos outros fundos que existem na cidade.
aí a gente está ficando mais amadurecido. Aqui é a escola. Aqui é a escola. Quando a gente aprender que isso é importante e estratégico, a gente vai dar passos mais qualificados nessas outras esferas. E aqui a gente está disputando orçamento também. Mas é muito pouco. É a parte pequena do orçamento. Que tem que ser celebrada, inclusive, para criar uma conquista. Mas a gente pode conquistar muito mais. E aí eu vou terminar dizendo: a arte arde. Ela, sabe, a arte arde. O meio ambiente, meio permeia. Comunicação. Não tem comunicação se não for uma comungulação. Mas a importância da cultura, na arte que arde, tem a comunicação que é acumulação, tem o meio que permeia, mas a cultura costura. Obrigado.